Salve, meus estimados alunos, professor Ederson aqui mais uma vez e vamos trazer a aula para vocês de História do Império à República. Segue a vinheta. Depois que o Brasil se tornou independente de Portugal, o que mudou em relação à antiga situação que o Brasil era a colônia? Bom, gente, essa é uma das principais fatores. Praticamente nada mudou. Uma das coisas foi que o Brasil continuou sendo latifundiário, monocultor, exportador e escravista. E uma das coisas mais importantes que mudou foi sobre as decisões políticas que agora estavam sendo tomadas dentro do território brasileiro. E diferentemente do que aconteceu na maioria dos países do continente americano após a independência, o Brasil continuou sendo uma monarquia. E isso abriu os olhos da população, que começaram a criar movimentos separatistas exigindo uma república, já que o Brasil se tornou independente devido aos ideais do iluminismo. Entre esses movimentos nós tínhamos a Inconfidência Mineira, realizada pela elite social mineira, mas que queria a proclamação da república, mas sem o fim da escravidão no Brasil. Já na Conjuração Baiana, um movimento já das classes mais baixas queria o fim da escravidão dentro do território brasileiro e o surgimento da República. E surgiu a Confederação do Equador, em Pernambuco, que queria formar aí as federações do estado do Nordeste, em oposição a Dom Pedro I, que não fez uma constituição de acordo com os ideais do iluminismo. Dentro dessa constituição criada por Dom Pedro I, tinha os 4 poderes, os 3 que nós já conhecemos que existem na atualidade: o legislativo, o executivo e o judiciário, e Dom Pedro criou um 4º poder chamado de poder moderador, onde ele poderia controlar todos os outros poderes à sua bem vontade. E devido a sofrer muitas pressões da nobreza portuguesa, Dom Pedro I abdica do trono no Império Brasileiro e retorna para Portugal, deixando então o trono para o seu filho Dom Pedro II. Mas Dom Pedro II ainda tinha 4 anos de idade, e aí o Brasil começa um período chamado de período regencial. E nesse período regencial, os movimentos separatistas continuaram, entre eles a Farroupilha, a Balaiada, a Cabanada e a Sabinada. E por fim, o período regencial põe fim a esses movimentos separatistas da Farroupilha, Cabanada, Sabinada e Cabanagem, com a aplicação do exército imperial. Mas esses movimentos, além de exigir o início do período republicano e o fim do Império Brasileiro, eles também queriam melhores relações de trabalho e o fim da escravidão no Brasil. Para o Brasil conseguir a independência de Portugal, foi paga, só que o Brasil não tinha esse dinheiro e quem emprestou foi a Inglaterra. Então o Brasil sai da frigideira e cai no fogo. Então, desta forma, passa a ser independente de Portugal, mas dependente economicamente da Inglaterra, onde mantém todas as suas ligações comerciais e pactos comerciais com o país inglês. Com a Revolução Industrial acontecendo na Europa, havia-se a necessidade de mercado consumidor, e o modo de trabalho escravista não deixava que esse mercado consumidor se expandisse. Então a Inglaterra começou a, digamos que, forçar os países do continente americano a abolir os seus sistemas de escravidão. Como, por exemplo, começou a surgir a Lei Eusébio de Queiroz, onde proibia o tráfico negreiro nos mares. A Inglaterra capturaria qualquer embarcação com tráfico
de escravos. Com essa proibição do tráfico negreiro no Brasil, da comercialização de escravos, começou a ficar cada vez mais escassa a mão de obra. Então a coroa brasileira, começou a introduzir vagarosamente a ideia de abolir a escravidão no Brasil. Começou então com a lei do sexagenário. Todo escravo acima de 60 anos de idade se tornaria livre. Mas naquela época, qual era o escravo que chegava a 60 anos de idade? 5 anos depois, criou-se a lei do ventre livre. Então todo filho de escravo nascido após o surgimento daquela lei seria livre. Porém, para onde é que ia uma criança escrava se não a ficar com seus pais que ainda eram escravos? Então, em 1988, foi assinada pela princesa Isabel a Lei Áurea, que poria fim à escravidão no Brasil. Entretanto, contudo, porém, todavia, essa mão de obra não foi absolvida pelos latifundiários brasileiros, que preferiram incentivar a entrada de mão de obra imigrante branca. Esses imigrantes da Itália, e eles tinham conhecimentos aí sobre a Revolução Industrial. A princípio era para trabalhar nas lavouras de café, mas logo eles se instalaram em São Paulo e aí começou a trazer os conhecimentos sobre as indústrias para o Brasil. Dom Pedro II, não sustentando mais as reivindicações das elites sociais brasileiras daquela época e muito menos sustentando a vontade dos militares em pagar maiores salários, vem aí o golpe para instaurar a República no Brasil, quando então o Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República do Brasil em 15 de novembro de 1889. Assim, o primeiro presidente do Brasil então foi Marechal Deodoro da Fonseca e seu vice foi Floriano Peixoto, os dois militares, e atendiam às elites sociais brasileiras. A população brasileira não sabia o que estava acontecendo quando se anunciava que o Brasil havia se tornado uma república. E com isso nós chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal e vamos para as próximas aulas sobre esse segundo mandato presidencial do Brasil. Até mais!